Esse passo a passo é para você que está em busca de aprender a costurar de forma simples e descomplicada, fazer acabamentos profissionais nas suas peças. Nós estamos iniciando essa semana a nossa série de Natal. Cada episódio vai ter um passo a passo para que você possa aprender a arte da costura criativa e se encantar por ela. Mas não é porque é uma barrinha que vai ser feita de qualquer jeito. Existe uma técnica, existe o passo a passo simples e descomplicado que vai fazer com que você sinta confiança na hora de realizar o seu acabamento. Aqui eu tenho um trilho de Natal maravilhoso, lindo de viver, coleção exclusiva pano para manga. E nós vamos iniciar tirando a orelha das duas pontas. Feito o corte, agora nós vamos fazer a dobra e a marcação para iniciar o acabamento. Tudo que eu fizer aqui, eu vou repetir com as outras 3 pontas. Vou pegar, vou virar a minha peça dessa forma e vou encontrar as duas laterais. E aqui vale aquele dedinho de prosa de conhecimento para que vocês possam ter segurança e repetir esse passo a passo numa outra peça que vocês desejarem também esse tipo de acabamento. Eu vou deixar a dobra do tecido alinhada com uma reta da minha placa de corte, dessa forma. Vou pegar aqui as duas partes que eu tenho e vou dobrar aproximadamente 1 centímetro, dessa forma, as duas juntas. Vou pegar a minha régua e vou alinhar com a parte de baixo, que é a dobra do tecido. E aqui fica aquela dica toda especial. Lembrem-se sempre, a régua, ela precisa estar alinhada na dobra do tecido. E aí você vai determinar quantos centímetros você deseja para esse acabamento. Eu tô fazendo com 4 centímetros, porque a beleza da peça tá na parte externa, e eu não quero que fique uma barra tão grossa. 4 centímetros é o ideal para esse tipo de peça. Venho aqui e faço a marcação. Vou repetir com todas as outras pontas. E depois eu vou para a máquina passar uma costura com um arremate no início e outro no final. Sabe quando eu falo que o simples bem feito faz toda a diferença? Porque às vezes a gente não precisa de um acabamento complicado, muito elaborado para valorizar uma peça. A diferença pode estar simplesmente nas escolhas que a gente faz durante o processo. Aqui eu quero mostrar para vocês a linha. Essa daqui é uma linha multicolor. Olha só as cores que ela tem. Combina direitinho com as cores do meu trilho de Natal. Ela tem um brilho que vai fazer com que a peça fique ainda mais charmosa. Um detalhe simples, apenas uma linha, mas que vai se destacar no acabamento da minha peça. Vou trabalhar com o comprimento do ponto no 3,5 e a agulha número 11. Todas essas dicas que eu tô passando aqui com a máquina industrial, ela pode ser aplicada com a máquina doméstica também. E aqui vale um dedinho de prosa que vai assim agregar muito no resultado final. Máquina industrial, ela só tem ponto reto. Se você tiver na máquina de costura doméstica, quando a gente for fazer a costura final de acabamento, você pode estar escolhendo um ponto decorativo também, que vai agregar ainda mais no seu acabamento. E é exatamente isso que eu gosto de ensinar. Não é complicar a costura, é fazer boas escolhas para que a gente possa ter um resultado final diferenciado, colocar ali o nosso jeitinho e deixar a peça única, que ninguém mais vai ter igual. Então vamos iniciar o fechamento dos 4 cantos, passando uma costura sobre a marcação, com um arremate no início e outro no final.
Feito o corte, deixando uma margem de aproximadamente meio centímetro, nós vamos desvirar agora. Então, vem aqui nesse canto, deita essa pontinha e empurra, para que a gente possa ter aquele acabamento bem bonito de canto mitrado, dessa forma. Aqui, se vocês observarem, a gente já tem a nossa margem de dobra para fazer o acabamento final. Então, agora nós vamos assentar toda a volta com ferro e alfinetar para poder voltar para a máquina. Um detalhe muito importante é a gente prestar atenção quando a gente vê que a estampa tem segmento, de deixar tudo no mesmo padrão, tá? Então, vai dobrando, olha, aqui eu tenho a estampa no mesmo padrão e aí eu já vou assentando com o ferro. Já temos toda a volta assentada com ferro, já definida a largura certinha e no mesmo padrão na volta toda. Todos os alfinetes posicionados, agora a gente vai para a máquina para iniciar a costura de acabamento. E agora bora para aquela dica preciosa que vai fazer o seu acabamento, mesmo você sendo iniciante, não tendo tanta habilidade, você vai ter um resultado profissional, uma costura retinha com o mesmo padrão na volta toda. Isso é um diferencial incrível, um jeito simples, descomplicado, que você consegue, mesmo sendo iniciante. Nós vamos usar o pé calcador de pesponto. Aqui eu vou utilizar 1/18, tá? Então, deixa eu chegar aqui pertinho para que vocês possam ver, ó. 1/18. O pé de pesponto, ele ajuda a gente a manter o mesmo padrão por conta dessa trava aqui. Eu tô na industrial, mas esse pé calcador também existe para máquina de costura doméstica. Então, se for fazer um ponto, né, uma costura reta, você pode estar pedindo ajuda, né, o auxílio desse pé calcador, que sempre ele é muito bem-vindo. Agiliza o processo também, tá, gente? Agora, se você for fazer a costura decorativa, aí precisa colocar o pé calcador indicado, tá? Na máquina doméstica tem vários pezinhos e aí precisa consultar para poder estar fazendo a costura final e aquele acabamento maravilhoso. Aqui nós vamos iniciar essa costura pela metade do nosso trilho, nunca pela ponta ou próximo à ponta. Por quê? Sempre quando a gente for fazer o arremate, que mesmo fazendo de forma bem certeira, batendo o ponto em cima do ponto inicial, ainda assim fica um detalhe. E quando a gente joga esse detalhe, por menor que seja, no centro da peça, ele fica imperceptível. Trilho posicionado no centro, calcador alinhado com o acabamento, agora nós vamos iniciar a nossa costura. Uma dica muito importante, quando a gente trabalha, né, quando vai fazer um acabamento numa peça que tem um comprimento grande, nunca deixar a peça solta, caída, porque ela acaba puxando a trama e pode dar cedimento na hora da costura, tá? Então sempre deixa a peça acomodada sobre a bancada da máquina para não ceder
o nosso material e ter barriguinha depois no resultado final. Sempre vai acomodando, olha, deixando a peça sempre alinhada e a costura fluir sozinha, tá? Sem puxar. E aqui a gente tá chegando próximo a um canto mitrado e tem sim um segredinho, uma forma da gente fazer esse canto perfeitamente sem complicação, tá? Então vem chegando, ó, deixando tudo alinhado. Aqui eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, nós temos a costura aqui. A nossa agulha, para poder virar, ela vai parar exatamente na vala dessa costura, tá? Para ter aquele canto maravilhoso. Então vem com calma, sempre acomodando o seu tecido, vem olhando, ó, para que a agulha pare exatamente na vala. Parou? Aí nós vamos virar a peça. Vira, acomoda o pé calcador alinhado novamente com essa parte e vai com a costura. Nós vamos fazer isso na volta toda, tá? Sempre com calma, com tranquilidade, deixando a peça bem acomodada e tomando o cuidado de fazer o nosso cantinho com muito capricho. Aqui, olha, que a gente já tem o nosso cantinho, olha. Consegue ver como que ficou lindo de viver o contorno? E aqui, olha se não é um acabamento profissional essa costura aqui. Já fizemos toda a costura na volta, né? Essa primeira costura de pesponto de acabamento. E aqui eu quero mostrar para vocês onde ficou a união, como que fica imperceptível, tanto do lado, né, interno quanto do lado direito. Primeiro pela cor da linha, né, que é multicolor. Ela casa muito com a nossa proposta aqui, esse trilho maravilhoso. E agora a gente vai fazer a segunda costura, tá? Lembrando sempre, se você tiver com a máquina doméstica, você pode optar por fazer essa primeira costura reta, que nem a gente fez aqui, e na pontinha colocar um ponto decorativo, ou ponto decorativo dos dois lados, que não tem problema nenhum. Então eu vou posicionar novamente meu trilho aqui, alinhado, o pezinho calcador, aqui a travinha do meu pé calcador, na lateral do meu trilho e vou fazer a costura na volta toda. Quando eu chegar lá na pontinha, onde tem a minha costura de união do meu canto mitrado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Eu venho com a costura aqui e a agulha para na vala entre a união das duas partes para eu poder virar e fazer essa outra parte aqui, tá bom? Bora lá? E aqui está o nosso acabamento finalizado. Olha só a riqueza que ficou. Uma forma simples, descomplicada, que valoriza
a nossa peça. Um acabamento bem feito, que além de agregar valor, ainda faz com que a gente se sinta cada vez mais capacitada, valorizada e encantada pela arte da costura criativa. Não esquece de deixar um like, de compartilhar com a amiga. É importante que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possível para que elas possam sentir esse prazer também em aprender a costurar. Um beijo enorme para todo mundo, fica com Deus e até o próximo episódio.